E aí, pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos ao canal Prof. Caio Química, continuando com um conjunto de aulas sobre cinética química. Nessa terceira aula, a gente vai falar um pouco mais sobre os fatores que influenciam nas velocidades das reações. Então, vamos falar aí da influência, por exemplo, da temperatura, da superfície de contato, da concentração, do catalisador. Querem entender um pouco mais sobre esses fatores que influenciam a velocidade das reações? Se sim, vem comigo então. Vamos lá então, pessoal, continuando aí com esse conjunto de aulas sobre cinética química, né? Nas primeiras aulas a gente comentou um pouco mais sobre uma introdução à cinética, né? Falamos também sobre a velocidade média das reações, como calculo, o que é. Comentamos também sobre as teorias que explicam como as reações ocorrem, né? Então falamos da teoria das colisões, da teoria do complexo ativado. Nesta aula a gente vai comentar um pouco mais sobre os principais fatores, vamos dizer assim, que influenciam na velocidade das reações, né? Na cinética das reações. Então, eu separei aqui quatro principais desses fatores que influenciam. Existem mais fatores, mas aqui eu coloquei quatro dos principais, que são superfície de contato, temperatura, concentração e catalisadores. Então, eu vou comentar nesta aula sobre cada um deles, né? E, e aí a gente vai comentar um pouco mais a influência desses fatores na velocidade das reações. Mas aqui, a priori, eu coloquei duas figuras aqui para exemplificar um pouco isso, a importância da gente estudar esses fatores que influenciam as velocidades das reações. Uma coisa comum no nosso dia a dia é a gente colocar, por exemplo, alimentos no congelador, né? Colocar eles em baixa temperatura. Para que normalmente é feito isso? Então, normalmente, se a gente for analisar, a gente faz isso para que o alimento dure mais tempo, não é? Para que ele seja consumível por mais tempo, não é isso? Então, vocês concordam comigo que o fato de colocar em baixa temperatura faz com que o processo de decomposição, de degradação de alguma forma desse alimento, ou seja, faça com que ele demore mais tempo para ele estragar, vamos dizer assim? E isso nada mais é do que uma influência da temperatura na reação, nas reações, vamos dizer assim, de decomposição, né, nesse alimento. Então, é um fator que influencia aí, que a gente se utiliza bastante no nosso dia a dia para fazer com que esse processo de decomposição dos alimentos se torne mais lento, colocando em baixa temperatura. A gente vai explicar melhor depois sobre isso. E aqui, ó, eu coloquei um exemplo de quando se coloca zinco metálico, nesse aqui no fundo, em ácido sulfúrico em diferentes concentrações. Aqui está numa concentração maior e nesse da direita está numa concentração menor. Vocês observam que nesse que está com a concentração maior, olha o que está ocorrendo, já está começando a formar. Eles foram colocados ao mesmo tempo, né? Então está começando a formar bolhas nesse que está com concentração maior, e esse que está com a menor ainda não começou a formar muitas bolhas. O que significa que parece, né, por essa formação das bolhas, que a reação nesse aqui está ocorrendo mais rapidamente que no outro, apesar de em ambos ter zinco e ácido sulfúrico. Só por uma diferença aí de concentração do ácido sulfúrico. Então a gente vai explicar também que é uma influência aí desse fator aqui, concentração. Entre outras influências que a gente vai falar sobre as principais delas aqui nesta aula. Vamos lá então, pessoal. Começando sobre a importância da superfície de contato para a velocidade das reações. Normalmente, uma coisa que a gente já pode salientar é que o aumento da superfície de contato, ou seja, o aumento da área de contato que as moléculas vão ter para interagir uma com a outra para ocorrer a reação, faz com que aumente a rapidez da reação. Então, se eu comparo, por exemplo, igual tá aqui vamos dizer assim, nesse exemplo um e no 2 aqui.
uma determinada substância que está com um pedaço só dela aqui, que tem várias moléculas internalizadas aqui, e que a parte realmente efetiva de contato dela é só essa superfície que está exposta aqui. E eu pegar essa, por exemplo, essa mesma substância e dividir ela em pequenos pedaços, em que você vai ter em cada uma delas, vamos dizer assim, mais é, substâncias expostas para poder, vamos dizer assim, reagir. Então, isso faz com que, de alguma forma, a gente tenha mais substância exposta nessa condição um que tem uma área de contato, vamos dizer assim, uma superfície de contato maior para ocorrer a reação, do que nesse caso 2 aqui, quando ela não está nessa forma que tem uma superfície de contato alta. Por que não? Porque num caso como esse aqui, um pedaço só, você percebe que tem várias moléculas que estão, por exemplo, aqui dentro, nessa substância, enquanto nessa outra tem as moléculas mais internalizadas, mas boa parte delas estão também expostas para reagir num caso como esse. Então, o que a gente pode salientar com relação a isso? Que normalmente o aumento da superfície de contato aumenta, olha aqui, ó, a frequência de colisões. Então, vai ter muito mais colisões entre, vamos dizer assim, os reagentes quando eles estão com uma superfície de contato maior do que quando eles estão com uma superfície de contato menor. Ou seja, quando eles estão mais dividido, triturado, eles têm muito mais colisões ali entre as substâncias do que quando não tem um caso como esse. Claro, supondo que todos os outros, vamos dizer assim, as outras características do sistema sejam a mesma, né? Supondo só essa diferença na superfície de contato, um tem uma superfície exposta maior do que do outro, por exemplo. Aí, como aumenta a frequência dessas colisões, também vai aumentar colisões que são efetivas por um determinado tempo. Então, tipo, tem várias colisões que vão ocorrer que ainda assim não vai fazer com que a reação ocorra, porque em alguns casos não vai ter energia suficiente, em outros casos não vai ter orientação também adequada, só que vai ter, no caso, como tem uma frequência maior de colisões, em alguns momentos vai ter mais colisões efetivas por unidade de tempo do que quando a superfície de contato é menor. Então, isso faz com que, quando aumenta a superfície de contato, a reação se torne mais rápida por causa disso. Então, é sempre assim, se a gente comparar, por exemplo, aqui, ó, se a gente coloca o carbonato de cálcio, por exemplo, em ácido clorídrico, a gente pode colocar de duas formas, por exemplo, o carbonato de cálcio triturado no ácido clorídrico, ou colocar ele na forma de um pedaço só aqui, ó. Olha o que vocês podem observar se for colocado ao mesmo tempo. Vocês concordam comigo que aqui a reação, ó, já está começando a borbulhar e tal, está ocorrendo muito mais rápido aqui no triturado do que nesse que está um pedaço só que ela está ocorrendo bem mais lentamente? Justamente porque aqui, na forma triturada, ele está nessa condição aqui que tem uma superfície de contato maior, né? Ou seja, as moléculas vão ter mais contato uma com a outra. No caso como esse, o carbonato de cálcio vai ter mais contato um composto com o outro. E faz com que a reação ocorra mais rapidamente quando ele está nessa forma triturada, porque a superfície de contato é maior. Beleza? Então, essa a primeira conclusão que podemos tirar. Normalmente, aumento de superfície de contato do reagente aumenta a velocidade da reação, por aumentar o número de colisões que vai ter entre essas moléculas ou substâncias ou compostos, certo? Outro fator que é bastante importante é a temperatura, que normalmente também o aumento da temperatura, o que ele vai fazer com as velocidades das reações? Vai aumentar a velocidade da reação também. Então, isso é comum, porque o aumento da temperatura normalmente vai aumentar
a energia cinética, que é aquela energia relacionada com o movimento, né? Então, aumenta a temperatura, aumenta a vibração, aumenta a energia cinética dessas partículas que estão interagindo ali. Isso faz com que tenha mais colisões que tenham energia suficiente para ocorrer a reação. Lembrando lá da teoria das colisões, lembra? E mesmo do complexo ativado, que as partículas que estão interagindo uma com a outra precisa ter energia suficiente. E quando a temperatura está mais alta, você vai ter partículas que têm energia maior, vamos dizer assim, energia cinética maior. Isso faz com que, quando elas se colidem uma com a outra, faz com que essas colisões gerem essa reação, vamos dizer assim, de maneira mais efetiva. Então, como vai ter um maior número de colisões que são efetivas, isso vai aumentar a rapidez dessa reação. Então, aumenta a temperatura, aumenta a rapidez da reação. Aqui tem um gráfico justamente que mostra isso, ó, que, por exemplo, se for comparar aqui partículas que estão em temperatura T2, que é maior que a T1, então o que a gente pode observar aqui? Ó? A T2 é maior, aqui, ó, essa aqui. Você pode observar que ó, a maior parte das partículas, ó, elas vão ter energia cinética maior do que se a gente comparar com esse máximo aqui, por exemplo, ó, do T1, ou seja, com a temperatura menor. Então, isso faz com que, como a maior parte vai ter energia cinética maior das partículas, as colisões entre elas vão, no caso, ter mais colisões efetivas para fazer com que a reação ocorra. Então, esse é um gráfico que demonstra isso também. Aqui eu até coloquei um exemplo também do dia a dia, da influência dessa questão da temperatura também, né, para aumentar a velocidade, por exemplo, do processo de cozimento de, de, de legumes, de alimentos, né, de uma forma geral. Por exemplo, sempre que a gente coloca um alimento em água, por exemplo, na panela de pressão, o fato de aumentar a pressão lá dentro faz com que a temperatura de ebulição da água que está lá dentro também aumente. Então a temperatura que vai ser mantida aqui dentro quando está sob pressão vai ser maior do que se não tivesse. Então, olha a diferença que dá, por exemplo, no processo de cozimento de diferentes alimentos. Ó. Enquanto em panela comum, sem essa temperatura maior por causa da pressão, demoraria, por exemplo, para cozinhar a abóbora entre 20 a 25 minutos, quando está na panela de pressão, que vai manter uma temperatura maior lá dentro, esse processo de cozimento já agiliza bastante. Ou seja, moral da história, como a temperatura lá dentro da panela de pressão está sendo mantida maior do que numa panela convencional, faz com que esse processo ocorra mais rapidamente. No caso, o processo de cozimento, nesse caso. Então, aumenta a temperatura, aumenta a velocidade da reação. Beleza? Próximo fator. Concentração. Normalmente, o aumento da concentração também aumenta, a concentração quando eu digo dos reagentes, né? Também aumenta a velocidade das reações. Lembrando que concentração é uma medida de quantidade da substância por volume. Então, quanto maior a concentração, mais substância tem ali por volume. Na realidade, é como se fosse uma medida dessa forma. Conforme está mostrando aqui, ó, menor concentração, ó, tem menos moléculas aqui que estão interagindo, estão vendo aqui, ó. E quando tem maior concentração, tem mais moléculas aqui que estão interagindo uma com a outra, tá vendo aqui? Então, tipo, isso faz com que, quando a concentração é maior, vão ter mais colisões entre esses reagentes, porque tem mais moléculas que estão ali interagindo, então a probabilidade de ter mais, vamos dizer assim, colisões é maior, né? Isso faz com que, por causa disso, a rapidez da reação também seja maior, porque tem mais colisões. Então vai ter mais casos de colisões efetivas do que quando tem menos colisões por unidade de tempo. Então, maior concentração normalmente também aumenta a rapidez da reação. Aqui, ó, se for fazer um experimento, é possível verificar isso também numa reação, por exemplo, do NO com o H2. Olha aqui, se coloca, por exemplo, 0,006 mol por litro de NO e 0,001 mol por litro do H2, a velocidade da reação vai ser essa aqui. Em mol
Na realidade aqui, é que ele colocou aqui mol por minuto. Tá, mas que seja. A velocidade vai ser de 0,025. Se, por exemplo, aumentar a concentração de 0,01 de H2 para 0,02, olha o que acontece com a velocidade aqui, ó. Aumenta também. E se aumentar mais um pouco, o que acontece com a velocidade aqui, ó? Aumenta novamente. Ou seja, o que está sendo mostrado aqui? Que se aumentar a concentração dos reagentes, faz com que aumente também a velocidade da reação. Justamente por essa questão de ter mais colisões em casos que tem mais moléculas próximas uma da outra e vai ter mais colisões lá, né? Então, já que todas elas estão em algum movimento por ter energia cinética, né? Então, basicamente, o efeito da concentração é esse. Obviamente, menor concentração faz com que a velocidade dessas reações seja menor também. Assim como também dos outros fatores, a mesma coisa, né? Menor temperatura, a velocidade da reação também diminui. E menor superfície de contato, a velocidade da reação também diminui. E para finalizar essa aula, vamos falar também dos catalisadores, que é bastante importante na química, na biologia, extremamente importante. Que muitas reações químicas, elas são até tipo energeticamente, que a gente está falando aqui termodinamicamente, elas são favoráveis para ocorrer, mas em muitos casos as reações elas ocorrem com uma rapidez muito baixa. Então, o que em casos como esse é comum se fazer? É comum se utilizar de substâncias que chamam catalisadores, que nada mais são que substâncias que fazem, que ajudem de alguma forma que essa reação seja mais rápida. E elas ajudam de uma forma específica. Dependendo do catalisador, vai atuar de diferentes maneiras, mas uma coisa que é importante de qualquer catalisador é que além de ele aumentar essa rapidez da reação, ele no final das contas, ele vai ser regenerado, ou seja, ele não vai ser consumido no final das contas depois que ocorre a reação. Então ele pode até ser utilizado, né? Inclusive vai, né, para a reação ocorrer mais rapidamente, mas depois ele é regenerado e permanece na mesma quantidade que se colocou no início. Então ele não é consumido no final das contas o catalisador. Então, aqui se mostra em termos energéticos da entalpia, que é uma medida principalmente da energia à pressão constante. O que ocorre aqui? Uma reação, por exemplo, não catalisada, sem a influência desse catalisador, normalmente vai ter energia de ativação, que é justamente essa energia aqui, ó, a energia que é necessária para passar essa barreira energética e dos reagentes formar produtos. Então é necessário passar por essa barreira aqui energética, que aí necessita dessa energia de ativação aqui, que ela é maior quando não tem o catalisador aqui, ó. Quando tem o catalisador, o que acontece com essa energia de ativação? Ela vai ser menor. Então, o catalisador, em termos energéticos, ele faz com que a energia de ativação para a reação ocorrer diminua. Então, mais, vamos dizer assim, moléculas podem ter energia suficiente para passar essa barreira energética quando tem o catalisador, porque a energia vai ser menor. Então, se antes, sem o catalisador, algumas moléculas tinham choque uma com a outra, numa determinada energia, que não era suficiente antes para essa reação ocorrer, quando coloca o catalisador, essa energia fica mais baixa e essas moléculas, mais moléculas vão ter energia suficiente, vamos dizer assim, para fazer com que essa reação ocorra. Então tá aí a grande importância do catalisador. Além do que ele, no final das contas, ele é regenerado, o que também é bastante importante para manter o catalisador ali, mesmo em pequenas quantidades, sendo utilizado por diferentes reações, por diferentes reações químicas. Quando a gente fala do âmbito mais da biologia, tem um tipo de catalisador em específico que é muito importante em processos bioquímicos, por exemplo, no nosso corpo e nos seres vivos, que são as enzimas. As enzimas, elas são proteínas, né? Lembrando lá, as proteínas formadas por conjunto de aminoácidos, né? Que essas proteínas elas atuam, por exemplo, em reações bioquímicas como catalisador.
Então, quando a gente fala em enzima, normalmente ela tem funções que, tipo, que a função principal dessas enzimas vai ser de catalisar diferentes reações bioquímicas, por exemplo, no nosso corpo. Isso faz com que aumente a velocidade dessas reações. Reações que, se não tivesse essas enzimas, elas iriam ocorrer de uma maneira tão lenta que para a necessidade energética que o nosso corpo tem e necessidade não só energética, mas a necessidade de formar determinadas substâncias, degradar outras e tal, dos processos que ocorrem no nosso corpo, se a velocidade dessas reações bioquímicas fosse muito lenta, não seria suficiente para fazer, tipo, para a gente ter a manutenção da nossa vida. Então, o fato de ter o catalisador é extremamente importante para fazer com que essas reações elas se efetivem com mais rapidez e, e no caso, esses processos ocorram de maneira mais rápida. Então, é muito importante essa questão das enzimas é, na, nas reações bioquímicas no nosso corpo. Que provavelmente, se não tivessem as enzimas, seria inclusive muito difícil da gente manter um ser vivo sem essa possibilidade, né? Seria muito mais complicado, devido a essa lentidão das reações bioquímicas muitas vezes. Certo? Então, basicamente, nesta aula eu comentei sobre esses principais fatores. Comentei sobre a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, aumenta a velocidade. Comentei sobre a temperatura. Maior a temperatura, normalmente também aumenta a velocidade. Sobre a concentração, quanto maior a concentração dos reagentes, também aumenta a velocidade. E a influência do catalisador, que normalmente, quando tem o catalisador, ele diminui a energia de ativação das reações e faz com que as reações também aconteçam com mais rapidez quando se tem o catalisador. Beleza? Existem outros fatores que podem também influenciar em algumas reações, como por exemplo a parte energia elétrica para as reações, por exemplo, eletroquímicas, né, os processos de eletrólise, ele pode influenciar também, né, nessa questão da rapidez da reação. Que mais? Influência da luz também pode influenciar em rapidez de reação, mas aqui eu coloquei os quatro, vamos dizer assim, que são bastante importantes para entender os fatores que influenciam na velocidade das reações, certo? Então, basicamente, era isso. Na próxima aula a gente vai comentar um pouco mais sobre a parte de ordem de reação, lei da velocidade de reações. Então espero vocês até lá. Até mais então, pessoal. Bons estudos. Tchau, tchau.